Estamos voltando, ouvintes, com o programa Encontro com a Justiça, hoje entrevistando o psicólogo André Rangel, da ONG Contato, e tinha ficado no ar uma pergunta de um ouvinte. Qualquer pessoa pode procurar, se tiver problema de violência doméstica ou envolvendo criança e adolescente, a Contato, e se pode, quais são os contatos da ONG? Sim, pois então, nós estamos, a ONG Contato, ela atende junto, como eu havia falado anteriormente, é uma ONG que atua para a realização do Núcleo de Atendimento à Criança e Adolescente em convênio com a Fundação para a Infância e Adolescência. É recomendado que a notificação seja feita aos órgãos de defesa dos direitos da criança, principalmente conselhos tutelares, mas também as delegacias comuns e a delegacia especializada, a delegacia da criança e adolescente vítima. Contudo, obviamente, se nós recebermos, se as pessoas aparecerem no serviço, nós não vamos deixar de acolhê-las e atendê-las, mas realmente nós vamos reencaminhá-las para que a notificação seja feita num órgão apropriado para isso, como eu já citei, que é um órgão de notificação. Recentemente, o senhor, a sua comissão no SEDCA, no Conselho da Criança, apresentou um plano nacional de promoção, um plano, digamos, estadual de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, a convivência familiar e comunitária. E também o plano estadual de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Já que estamos entrando nesse tema, eu queria informar aos nossos ouvintes que hoje a juíza Mônica Labuto está concluindo um processo de adoção belíssimo. São 6 crianças, já todas elas com mais de 5 anos de idade, 6 crianças brasileiras, rejeitadas pela família biológica e rejeitadas pela família brasileira, que estão sendo adotadas por famílias italianas. Então são 6 crianças ao mesmo tempo. Irmãos, 6 irmãos. E ela fez um trabalho, um exercício belíssimo, parabéns à juíza Mônica Labuto. E essas 6 crianças estão sendo adotadas por 3 famílias italianas que têm vinculações de parentesco. Então essas crianças, elas vão continuar com seu vínculo biológico mantido, mesmo sendo adotados por 3 famílias italianas. Isso é garantir o direito à convivência familiar e comunitária de uma forma global, sem preconceito, porque às vezes as pessoas têm preconceito contra a adoção internacional, e essa é a última instância que o juiz procura para a colocação de crianças em família substituta, mas temos esse exemplo que no dia de hoje eu vou estar presente no encerramento desse processo, às 16 horas, prestigiando esse ato bonito da juíza Mônica Labuto. E o que esse plano estadual prevê, doutor André? Bom, Ciro, você trouxe uma questão muito importante a ser debatida, né? Realmente a adoção ainda precisa ser bastante divulgada, e muitas campanhas precisam ser feitas para desmistificar e problematizar essa discussão em nossa sociedade. Contudo, o plano estadual, ele ainda é uma demanda a ser produzida em nosso Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, porque ainda está em processo de construção. Mas nós temos o Plano Nacional desde 2000, que se chama, tem um longo nome, Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária. E ele é um plano, foi construído ele com consulta pública, com participação da sociedade civil, com participação de instâncias governamentais. Ele foi, durante um grande tempo, construído, e a partir de uma pesquisa histórica sobre a situação e a necessidade de reordenamento da política de abrigamento do nosso país. Dentro dessa perspectiva, e aí eu gostaria até de retomar um assunto que o outro desembargador trouxe, Damasceno, desculpe, sobre a questão do enquadramento. Isso também é um problema em relação às políticas públicas sociais, porque a princípio nós vimos sofrendo historicamente uma realidade onde as famílias, a história social das famílias, das crianças e adolescentes nos traz uma realidade em que muitas dificuldades foram encontradas ao longo do tempo para proteger e educar seus filhos. E a princípio, durante muito tempo, nós vimos desenvolvendo historicamente também políticas públicas paternalistas, políticas públicas que culpabilizaram essas famílias
famílias, né, a despeito das dificuldades encontradas diante da precariedade de políticas públicas mais humanistas. Hoje, e desde o plano, e desde o ECA, e desde a Constituição de 88, nós vimos construindo uma outra história. Uma história em que nós pensamos em que as políticas públicas precisam trabalhar e entender o processo de construção da violação no âmbito sócio-histórico da realidade em que essas famílias se encontram. Para isso, é muito importante avaliações do tipo essa que nós fazemos lá no Contato, porque essa avaliação ela tem o princípio básico de, através de uma ação de atividades, de atendimento de psicólogos, assistentes sociais e advogados, nós temos a possibilidade de entrar nessas famílias, conhecer suas dinâmicas, conhecer suas dificuldades sócio-históricas para terem chegado a situações de violação e justamente avaliar o grau de violência versus o grau de proteção e o grau de vínculo afetivo dessas crianças e poder pensar que naqueles casos onde a violência se tornou grave e prejudicou o vínculo, aí sim, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente e conforme o Plano Nacional, quando esgotadas todas as possibilidades de trabalhar e fortalecer os vínculos da família de origem com as suas crianças e adolescentes, pensa-se que aí encaminha essa criança para a adoção. O senhor está falando uma coisa muito interessante, essa questão dos vínculos. Eu tenho um irmão adotivo e há 54 anos, né, antes de eu nascer, os meus pais foram adotar um menino e tiveram muita dificuldade em adotar. Que era muito difícil, né, Ciro, adotar antigamente. Os meus pais fizeram um critério, né, que depois ficou conhecido como adoção brasileira, foram a um cartório e registraram como filho, como filho legítimo. Né? Eu depois, estudando direito, descobri, Ciro, que isso era crime, que os meus pais eram criminosos. Já escreveu, já. Né? Já prescreveu. E fizeram a adoção brasileira. Criminosos todos nós somos. Todos nós em algum momento fizemos alguma coisa. Os meus pais, né, têm este crime que está, inclusive, no cartório, lá documentado o crime que eles cometeram. E um crime maravilhoso, que outro dia, né, conversando com meu irmão, ele falou assim, que sorte que eu dei na vida. Eu falei, por que você está me dizendo da sorte da vida assim? Vocês me adotaram, vocês me acolheram, quer dizer, eu nem era nascido quando eu fui adotado. Assim, e lá em casa, nós éramos assim, todos iguais, né? Que era uma família meio anarquista mesmo, onde todo mundo o negócio era meio igual mesmo. Então, nós assim, todos iguais. E aí eu tive a dimensão do que ele está falando, dessa construção desse vínculo, né? E que assim, nós éramos assim, todos iguais. Ou seja, ele nunca foi negado a ele a qualidade de adotado e ele nunca se sentiu adotado. Né? Ele integrou perfeitamente a família, né? E chega agora, né, num papo num papo já velhos, né? Ele com 55 anos e eu com 53, ele vem falar da infância, da nossa infância, de como nós construímos esses vínculos. É algo bem interessante. Permita-me, desembargador, ouvinte, é bom lembrar que o professor falou em história, né? A história revela fatos absolutamente inimagináveis, porque os escravos, quando chegavam aqui no Valongo e havia crianças, a primeira medida era separá-los, até por uma questão de evitar que eles viessem a recompor aquela relação tribal, né, quer dizer, que eles teriam na África. Então, a crueldade é muito grande. Eu vejo aqui, meu caro professor, que a análise do cenário e as medidas, os instrumentos postos em ação, eles são eficazes, eles são animadores. Mas como é que se transferem essas conclusões para a autoridade que tem o dever de adotar a política pública? Bom, eu não posso falar aqui do lugar do Poder Executivo, né? Assim, nós falamos do lugar técnico de um profissional de psicologia que há 20 anos trabalha em programas, comecei lá no programa Família Acolhedora e desde lá de início tive contato com o desembargador Ciro Darlan em diversas audiências em que nós nos esmerávamos naquela época anterior ao surgimento da Política Nacional de Assistência Social em 2004, foi lá nos idos de 2000, e em que nesse programa o psicólogo e assistente social que estava de referência nessa política pública importante, o projeto Família Acolhedora, que hoje está na Política Nacional,
nacional, mas naquela época era uma experiência da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Rio de Janeiro, em parceria com as organizações da sociedade civil, e esse projeto ele tinha por finalidade, quando a criança e o adolescente estava temporariamente afastada do convívio familiar e comunitário em relação à sua origem, ela ficava temporariamente por uma guarda provisória solicitada junto ao Juizado da Infância e Adolescência, uma família acolhedora previamente selecionada, capacitada e trabalhada para cuidar desses vínculos temporariamente, enquanto os profissionais de psicologia e serviço social podiam trabalhar potencialmente as competências, as potencialidades daquela família de origem que se via privada por um certo período da convivência com seus filhos. Só dessa maneira nós conseguimos reverter uma realidade complexa, histórica, de violência nas relações familiares e podendo contar com um manejo de toda uma articulação e interação daquele serviço, daquele programa localizado na política de assistência social com políticas de saúde, políticas de educação, de esporte e lazer, de trabalho e renda, onde aqueles profissionais, o psicólogo, assistente social, eles eram apenas a equipe de referência para aquela família, em que manejava de uma gama de outros profissionais e outros serviços e de forma articulada, com muita dificuldade, obviamente, né? Sempre entendemos que sempre sabemos que a história das políticas públicas do Brasil não é fácil, essa história não é fácil, mas existia essa possibilidade e só assim se podia se pensar o retorno dessa família, dessa criança, adolescente, à sua família de origem, quando o modo de vida pela violência, de fato, poderia ser transformado por um modo de vida e vínculos afetivos pela proteção. Veja, professor, porque o programa tem um compromisso com a pedagogia, e a colaboração do programa é exatamente esta. Se porventura a organização que o senhor pertence transmite o resultado dessas observações, dessas análises, ótimo, muito bem. E se não o faz, passará a fazer. Esse aqui é o intento do programa. O nosso ouvinte Silvio Augusto, que é jornalista, radialista lá em Itaboraí, está dando parabéns aqui ao programa, está lá na escuta. Muito obrigado, Silvio, pela sua participação. E ele faz uma pergunta aqui. E ao desembargador Ciro Darlan. Você não está querendo colocar aí, eu também parabenizo o Ciro Darlan. É o programa, né? Desembargador Ciro Darlan, desembargador João Batista Damasceno, Antônio Carlos Esteves e o Rogério de Oliveira. E hoje é o último dia de férias dele. Prometo aos ouvintes que a semana que vem ele estará aqui, senão vai perder parte do salário dele, vai ser devidamente multado. Mas o Silvio faz uma pergunta que eu acho que esse é o pomo de discórdia. O senhor está falando aqui de que crianças que sofrem violência, que sofrem o abandono, é preciso que a família seja trabalhada, seja colocado políticas públicas. Isso demanda tempo e muito tempo. Enquanto isso, os juízes que têm o dever de garantir a convivência familiar e comunitária têm uma fila enorme de pessoas habilitadas para a adoção. Quer dizer, parece que há um conflito entre o que o senhor defende e a ansiedade dos juízes que precisam dar uma resposta a essa criança em estado de abandono e de violência. Como é que a gente pode organizar este conflito se as crianças crescem e perdem muitas vezes a oportunidade de serem colocadas em família, substituto, como é o caso desse exemplo que mencionamos hoje, que por não ter sido adotada no tempo idealizado pela família adotiva brasileira, acabou sendo adotada por famílias estrangeiras. Como é que a gente pode compactuar, como é que a gente pode organizar esse direito à convivência familiar e comunitária com a tese que o senhor defende, que é preciso políticas públicas para que a criança volte à família? Doutor André, por favor. Pois então, realmente esse é um problema que o Plano Nacional, quando surgiu, o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, ele veio justamente para atender, para justamente pensar e refletir sobre a gravidade
as diversas gravidades presentes na complexidade sócio-histórica do nosso país, entre elas aquelas que já citadas por mim, mas também presentes nessa realidade exemplificada no caso que foi citado aqui. Realmente, o problema da institucionalização de crianças e adolescentes em nosso país é gravíssimo, né? E a sociedade já vem fazendo o seu papel, os conselhos de direitos e as políticas públicas governamentais e da sociedade civil também vem desempenhando o seu papel, na medida que, com a Lei 12.010, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, foi criado todo um protocolo, né? Hoje nós temos as audiências concentradas no Rio de Janeiro, isso acontece a contento dentro das instituições de acolhimento institucional, de acolhimento familiar, justamente para cuidar desse tempo de permanência da criança nesses espaços de acolhimento quando assim se faz necessário, e cuidar desse tempo, cuidar de se pensar o vínculo, mas também pensar no tempo da criança, no tempo da família e nas necessidades. É preciso realmente, de fato, uma política pública articulada, onde essa política não esteja isolada da sociedade. Lá no trabalho que nós desenvolvemos, por exemplo, na Contato, em convênio com a FIA, o NACA Rio, nós realizamos esse trabalho durante o período de, no máximo, um ano, desde o tempo que chega o caso notificado ao período de avaliação, de escutas, né, de entrevistas domiciliares, de entrevistas a criança, adolescente, a entrevistas a familiares, a pessoas da comunidade que têm uma importância na convivência da criança, para, ao fim, produzir um relatório, né, um laudo psicossocial que vai subsidiar não só os órgãos de defesa para poderem tomar as decisões necessárias se a criança permanece ou não dentro no seio familiar, ou no caso de vínculos bastante comprometidos e prejudicados, a criança deva ir para adoção. O que nós precisamos entender é que uma política não concorre com a outra, né? A iniciativa de defender o fortalecimento dos vínculos de criança e adolescente na sua família de origem, ela não concorre, não é adversa do encaminhamento para adoção. Conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando esgotadas todas as possibilidades, e isso sendo feito dentro de um tempo cuidado por todos os atores do sistema de garantia de direitos, órgãos da justiça, da política pública, aí então pode-se pensar realmente a decisão, se a criança pode, que deva ser no âmbito judicial, com subsídio dos relatórios psicossociais. Então esses relatórios, ao final do trabalho de avaliação, eles não só são encaminhados para o sistema judiciário para que se possa tomar uma decisão real em relação a essa situação de violência ocorrida naquela família, como também subsidia o Conselho Tutelar, por exemplo, para pensar outros tipos de encaminhamentos pós-avaliação para a manutenção de uma continuidade àquela criança e adolescente que, porventura, podem precisar de uma atenção na ordem de saúde mental, os pais podem precisar de uma atenção na ordem da política contra drogas, uso de drogas, enfim, são diversos os problemas que se congregam e produzem uma realidade de violência intrafamiliar. Os nossos ouvintes estão participando do programa através do telefone 35720760 e Yolanda de Cordovil, obrigado Yolanda pela sua participação, faz uma pergunta que não é muito dirigida ao senhor, doutor André. Ela quer saber o seguinte: qual é a idade para as crianças participarem do desfile Mirim em 2016? Mudou? Olha aí, Yolanda, não mudou, mas é preciso haver critérios, e esses critérios são definidos sobretudo pelos pais, né? Porque às vezes um desfile de escola de samba faz muito barulho, tem muita gente, pode ser mais prejudicial à criança, dependendo da idade, dependendo da personalidade da criança, do que benéfico. Claro que o samba, o desfile, é uma atividade cultural, é um direito da criança, o direito à cultura, o direito ao lazer, mas os pais têm que ter muito cuidado antes de solicitar ao juiz essa autorização para participar do desfile da Escola de Samba Mirim. A propósito, quero anunciar aqui com muito orgulho que eu fui honrosamente escolhido pela Golfinhos da Guanabara para ser o enredo do desfile da Escola de Samba de 2016. Então, estou muito honrado e em 2016 estarei lá na Marquês de Sapucaí, não só sendo homenageado, mas, sobretudo, homenageando todas as crianças pelo seu direito à cultura e direito ao lazer. Nós vamos a um pequeno intervalo e, em seguida, voltamos com o nosso entrevistado de hoje, o Dr. André Rangel.